Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra, falando aos nossos corações, instruindo-nos, animando-nos e confortando o nosso coração. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Olha, não deixe de compartilhar aí as experiências que vocês têm tido com Deus, sabe? Eu gosto de saber e gosto de orar por cada uma delas, tá? Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos voltou muito à pauta ultimamente aqui. Teve uma época que o Senhor estava me dando muitas palavras e agora está novamente. Romanos capítulo 7, verso 1 diz assim: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei une ao seu marido enquanto ela estiver viva. No entanto, se ela morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O Paulo, na Epístola de Romanos, um guia de fé e prática que nos ensina bastante, porque ele combateu os falsos ensinos de judaizantes que defendiam justamente isso aqui que ele está tentando explicar, que nós somos libertos pelo poder da lei e que nós agradaríamos a Deus por sacrifícios e devoção à lei, cumprindo a lei. E não é assim. A devoção deve ser ao Senhor Jesus Cristo, embora o Senhor Jesus Cristo seja um dos requisitos. Cumprir o poder da lei. Ele cumpre a lei perfeitamente. Não estou aqui dizendo que nós devemos ser desobedientes à lei. Não é esse o intuito da ministração, irmãos. Mas é mostrar o poder, ou seja, como ela se aplica na nossa vida e como ela pode nos impedir de servir com toda a devoção ao Senhor Jesus. Alguns se consideravam superiores e outros se consideravam inferiores, justamente porque cumpriam e porque não cumpriam. E isso traz, logicamente, um prejuízo para quê? Para a obra de Deus na vida de cada um de nós. Então tinha alguns irmãos ali que, por causa da igreja ser uma igreja dividida, e quando eu falo dividida, não dividida no sentido, se concentravam em pequenos grupos, era como se fossem células hoje, dentro de casa, eles entravam, pregavam outra coisa diferente daquilo que Paulo pregou. Ele escreveu a carta para combater isso, dando-nos um guia de fé e prática que subsiste ao tempo vindo a nós até hoje. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Ele fala: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? E essa é uma verdade, irmão. Sabe, não tem como nós obedecermos quando nós estamos mortos, não é verdade? Agora, é necessário morrer para nós mesmos, para evoluir. É necessário nós morrermos para os nossos conceitos. É necessário nós morrermos para a nossa vida. É necessário morrer, irmão, para o poder da lei. Como eu disse, o poder da lei, meu irmão, para quem cumpre, se sente superior. Mas para quem não consegue cumprir, e quem cumpre, vamos dizer assim, irmão, porque há uma diferença entre o pecado oculto e aquele pecado que é revelado. Aquele que está todo mundo vendo, irmão. Todos nós somos pecadores, não estou aqui para pesar a mente de ninguém, não. Vocês andar com o irmão Alisson, vocês vão ver o defeito dele. O irmão Alisson tem defeito, sim. É lógico, irmão, que à medida que nós vamos caminhando, e é isso que o Senhor quer que nós façamos, que se nós cairmos, nós nos levantemos o mais rápido possível para continuar no processo. À medida que esse processo, um passo de cada vez, se desenvolve, você ganha mais força contra aquilo que te parava, contra o seu pecado. Você vai pecando cada vez mais, quando você vê, irmão, já abandonou. Assim foi o meu processo de libertação das drogas. E todo processo tem um começo, tem um meio e tem um fim. O meu processo de libertação das drogas, irmão, durou 3 anos. Eu muitas vezes queria desistir, porque eu achava que nunca ia parar de usar drogas. Já estou aqui 10 anos, 11 anos liberto, nem sei quanto tempo que eu não uso mais drogas. Tem muito tempo. Já não faz mais parte da minha vida e nem sinto vontade.
Então, para você que está passando por o processo, saiba que é necessário morrer para o poder da lei, irmão. Tanto a pessoa que cumpre, quanto a pessoa que não cumpre. O que cumpre se sente superior. É o religioso, irmão. Você conhece uma pessoa religiosa já logo de cara. Por quê? Porque quando ela vai falar sobre a pessoa que está fazendo errado, ela fala com muita raiva, com muito vigor, com muito rancor. E aquele que não está cumprindo, irmão, ele se sente condenado, e por isso ele foge. Por isso muitas pessoas deixam de ir à igreja, irmão. Por isso muitas pessoas deixam de conviver com um cristão, por causa da religião. Por causa da religião. O que não cumpre se sente condenado, se sente culpado, e o Senhor veio para nos livrar disso tudo, irmão. Tanto dessa religião, como da condenação. Em Romanos 8:1 ele vai falar que quem está em Cristo não há mais condenação. Olha, em João 12:24, eu quero citar esse versículo para vocês, ele fala: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará uma semente isolada, sozinha. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Ele está falando da cruz. Está falando da cruz, e todos nós temos a nossa cruz. A cruz de alguns aqui é a religião. A cruz de outros aqui, meu irmão, é a condenação. E aí ela se coloca no lugar de coitadismo, ninguém me ajuda. E não é assim. Nós estamos aqui para ajudar, mas da forma certa, não é verdade? Olha, a palavra continua dizendo no versículo 2: por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une ao seu marido, enquanto ela estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher, irmão. E nós entendemos aqui, o Paulo não está falando de uma alegoria, ele está falando justamente daquilo que a lei fala mesmo, que quem se une a outro homem, ou o homem que se une a outra mulher, enquanto está casado, comete adultério. O que é o adultério, Alisson? Eu gosto de usar o exemplo da gasolina, irmãos. Eu trabalho como motorista de aplicativo, muitas vezes peguei a gasolina adulterada. É um componente, é algo que não devia estar lá. E um dos pecados que Deus ele leva muito a sério é justamente o pecado de cunho sexual. Por quê, irmão? Porque ele traz muita impureza. Ele traz aquele elemento, aquilo que suja, aquilo que traz impureza, justamente para o nosso coração. Quando nós mantemos relação sexual com a pessoa, e não é só a relação em si, irmão. Quando você beija uma pessoa na boca, a gente percebe que já há um apego por aquela pessoa, nos sentimentos. Então, assim, não é muito mais do que somente fazer sexo. A gente percebe isso. E entra alguma coisa em nosso coração, um fermentinho, um sentimento que não deveria estar ali para nós cumprirmos o propósito. Deus tem uma pessoa, sim, eu não estou falando de casamento aqui, a ministração não é sobre essa, mas aqui é que Deus usa as ilustrações, ele usa exemplos de vidas reais, meus irmãos, para nos ensinar, para nos ilustrar. Deus usa exemplos de vidas reais, e quando eu lembro de um exemplo de vida real, irmão, eu lembro logo de João capítulo 8, que fala justamente dessa questão da lei. A palavra vai falar que mestres das leis e fariseus apanharam a mulher pega em adultério, justamente como Paulo está falando aqui. E essa mulher foi pega no ato do adultério, no momento. A lei de Israel exigia que ela fosse condenada e apedrejada. E havia todos os requisitos legais, lícitos, para que aquela mulher fosse apedrejada, como duas testemunhas, como a própria lei exigia. E quem estava ali eram os mestres da lei e os fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos. Os mestres da lei eram homens especialistas, que o trabalho deles era justamente a perpetuação, ou seja, a conservação da lei, através do seu ofício. Eles escreviam o dia inteiro ela. Então eles conheciam e eles faziam valer. Só que Jesus, em determinado momento, sabia a intenção do coração deles. Jesus é Deus. E ali, no calor do momento, os fariseus começaram a pressionar Jesus. Qual a intenção dos fariseus? Pegar Jesus em algum erro, pegar Jesus em algum pecado, porque essa é uma intenção, irmão, de pessoas, por exemplo, os que cumprem a lei, mas que escondem os seus pecados. Porque escondem os seus pecados, todos pecam. A diferença é que eles escondem. Na casa deles lá, a filha está se mostrando, sabe,
na webcam para outro, filho de pastor, a gente tem as notícias dessas coisas, sabe? Então, assim, a gente tem que entender, sabe? Aquela irmãzinha do coque que é nervosa demais, que exige que Jesus está voltando, que raios e trovões. Irmão, e eu creio tudo nisso. Não estou aqui condenando ninguém, também não quero condenar o religioso, não. É que o religioso, às vezes, ele causa uma certa frustração em nós. E talvez o irmão Alisson precisa ser limado nisso também, precisa ser lapidado. Porque eu fui muito ferido pela religião. Eu fui ferido pelos dois, irmãos, na verdade. Eu fui ferido tanto pela religião, pela dominação que vem, que era o que estava acontecendo nessa mulher pega em adultério. Eles queriam exercer apenas domínio, manter tudo sobre ordem, irmão. Mas eu gosto de Jesus porque Jesus, ele sempre tem um escape para nós. A palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que não nos sobreveio tentação que nós não podemos suportar, mas que Deus antes fornecerá o escape. E aquela mulher talvez estivesse tentada a fugir, tentada a se revidar, embora ela tivesse em menor número, ela estivesse sucumbindo os seus medos, os seus anseios. Eu imagino que o coração dela, meu irmão, devia estar assim, ó, na frente de todo mundo. A palavra fala que Jesus ensinava uma multidão naquele momento. Então era uma situação de vergonha, de humilhação, de exposição. Embora o Senhor não privou ela da humilhação e da vergonha, porque a humilhação e a vergonha, irmão, ela que quebranta o nosso coração para que nós venhamos a nos render. E a palavra do Senhor Jesus para ela no final é fala: vai, não peque mais, para que nada te aconteça pior. Mas no versículo 7 fala assim, ó, como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: quem de vocês que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Ele é maravilhoso. A palavra vai dizer, irmãos, que do mais velho ao mais novo começaram a largar as pedras no chão e foram embora, um por um. Por que do mais velho ao mais novo, irmão? É bem simples. Quanto mais velho, mais pecado. Quanto mais velho, mais pecado. Então, sabe, Deus, ele usa os exemplos da vida real para nos ilustrar, para nos mostrar como nós devemos fazer. E aqui, irmãos, tá cheio de exemplo. Ah, irmão, mas isso, sabe, não é bíblico. Nós devemos parar de pecar, devemos lutar contra o nosso pecado, irmão. Mas só há uma verdadeira libertação, e aqui agora é o que Paulo vai entrar nesse assunto, quando realmente o Espírito Santo trabalha em nosso interior. O Tiago vai falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que aqueles homens estavam fazendo era através da sua ira. Talvez ela seja esposa de algum dos fariseus, vai saber, irmão. Vai saber o que estava acontecendo. É algo revoltante mesmo, quando a gente fica sabendo de coisas ruins, mas não é o tratamento que nós devemos dar às pessoas. Por quê? Porque a missão ainda é de resgate. A missão é levantar quem caiu. A missão não é apedrejar. Não. Jesus não veio para apedrejar ninguém. No versículo 3, para já encaminhar para o final, Paulo fala: portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela casar com outro homem, cometerá adultério. Como eu disse, o adultério é um elemento que não deveria estar lá. E aqui Paulo está falando do nosso casamento com Cristo. Ele fala que nós morremos com Cristo. Ali na frente, no versículo 4, ele vai falar que nós morremos com Cristo. E agora nós podemos ser unidos com Ele na ressurreição. Para quê? Para que nós venhamos a produzir uma colheita de bons frutos. E qual que é a colheita de bom fruto, irmão? É levantar o caído, é colocar pedrinhas preciosas na nossa coroa formada no céu. Então, para seguir a Cristo, meu irmão, para seguir a Cristo por inteiro, nós vamos ter que ser livres desses paradigmas. O que é paradigma, Alisson? É uma limitação, é um limite por uma norma, por algo que venha a nos barrar, irmão. Muitas pessoas, sabe, deixam de fazer o bem porque uma pessoa está pecando, e outras pessoas deixam de fazer o bem porque estão em pecado. E nós vemos o Senhor Jesus trabalhando nos apóstolos, irmãos, durante um processo longo. Ele não deixou hora nenhuma os apóstolos. Primeiro, Hebreus 13:5, jamais te abandonarei, jamais te deixarei.
Em Isaías 49, versículo 2, fala que o nosso pecado faz separação de Deus, e verdadeiramente faz, irmão. Por quê? Porque nós nos sentimos condenados, culpados, mas nós vemos Deus incessantemente vindo atrás de nós, como por exemplo em Adão, quando Adão peca, que ele está escondido atrás da árvore. Deus continua vindo na viração do dia, e nós vemos essa mesma figura com o Senhor Jesus Cristo. Irmão, João e Tiago queria expulsar alguém do grupo, queria que caísse fogo do céu agindo com vingança. Pedro mentiu, Pedro negou, e mesmo assim o Senhor Jesus estava com eles o tempo inteiro, irmão, até que eles estivessem prontos para exercer o seu ministério e liderar. Então, a religião ela é coisa séria, ela acaba matando as pessoas. Nós precisamos nos livrar desses paradigmas para que nós venhamos a servir Cristo com total liberdade. Com total liberdade, irmão, sem esses paradigmas, tanto a condenação como a superioridade daquele que não peca. Eu não peco, eu sou santo. Eu até acredito, irmão, que nós vamos deixando, eu acredito mesmo que nós vamos deixando os nossos vícios, como eu falei para vocês, eu sou totalmente liberto das drogas, irmão. Totalmente, 100%, eu não uso nenhum tipo de droga. Eu não bebo, eu não fumo, mas foi um processo. Só que eu vi que depois daquilo comecei a escorregar em outras áreas. E aí eu comecei a trabalhar nelas, irmão, concentrar nelas. Mas se eu fosse ouvir os religiosos que me falavam que eu não podia estar servindo daquela forma, irmão, que eu não podia nem pregar. Irmão, eu estou pregando aqui não é porque eu não sou pecador, não. Eu estou pregando aqui porque eu sou arrependido. É porque eu quero viver com Cristo. É porque eu quero viver com Ele, com esse amor aqui que Ele demonstrou para essa mulher. Esse homem, o Cristo, Ele demonstrou que é através da misericórdia que o coração é alcançado. Ele derramou a misericórdia sobre a mulher adúltera, irmão. Não a julgou, não a condenou. Não. E se tinha um que podia fazer isso lá, irmão, era Ele. Agora nós vemos aí, irmão, sabe, uma série de situações que deixam as pessoas, sabe, em vez de ficarem mais leves, fica mais pesado. Por quê? Porque é mais fácil dominar quem está com medo. É bem simples. Gálatas 5, versículo 1 diz, quero ler com vocês esse versículo. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livre. Nós devemos cuidar, irmão. Como? Trabalhando nisso, que é as nossas fraquezas. E não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Tá. Aí no versículo, ele dá um sério de dissertamento. No versículo 13 ele fala o seguinte para nós, irmão. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade. Não a liberdade para dar à vontade à carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Somente assim, irmão, nós podemos servir com verdadeira liberdade, desprovidos, despidos de todo julgamento e de toda condenação, de toda dominação que um cargo possa exercer, de toda a injustiça que os paradigmas trazem. Todos nós somos limitados, todos são. A verdade é que uns escondem, irmão, e fazem isso muito bem, maquiando às vezes até mesmo com um dinheiro sugado de uma dominação, como se Cristo não soubesse. Mas esses, o tribunal de Cristo os espera. Deus deixa, dá corda, porque eu falo que a pior condenação é quando Deus entrega a pessoa ao próprio pecado, irmão. Porque a hora que vem o juízo, ele vem de uma forma muito séria que chega a trazer vergonha. E tomara que traga vergonha nesse tempo aqui, porque aí dá tempo de se arrepender e ser salvo, para nós partirmos para o outro lado, porque chegará um momento que não haverá mais como se arrepender. Então nós devemos ficar ligados com isso. É para servir, é para amar. A lei agora é o amor. Olha, eu quero terminar porque ele fala assim, mas se o marido morrer, ele ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Como eu disse, é para se casar com Cristo. Primeiro um relacionamento com o noivo do céu. Aleluia. Libertos de todo o poder negativo. É isso que a cruz de Cristo nos dá, irmão. Então, quanto falarem do seu pecado,
Você mostra a cruz de Cristo para o pecador que está falando do seu pecado. Fala assim, ó, Cristo me libertou. Eu já fui salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. A cruz de Cristo diz para mim que a minha fraqueza não é moeda. E mesmo que eu esteja caído, agora eu vou me levantar porque Cristo me estende a mão. Rai, Amanda Raia. Não deixa o religioso falar, não. Deixa não, irmão. Sabe por quê? Quero te falar, minha irmã. Liberdade é coisa séria no céu. Eu quero repetir, liberdade é coisa séria no céu. Vamos ler alguns versículos de João, novamente 8. Quero ler com vocês do versículo 31 em diante e fazer alguns comentários para terminar. E Jesus fala aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiros meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Bom, vamos pontuar, irmão. Permanecer é perseverar. Palavra, promessa. Então estamos no processo, sendo aperfeiçoados para receber aquilo que ele nos prometeu, a boa nova. E conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. Então quem permanece nele está livre. Amém? Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. Que você quer dizer com libertará? Irmãos, eles estavam presos justamente a condições deles de serem a nação escolhida, a arrogância de ser a nação escolhida de Deus, o orgulho de ser escolhido por Deus. Estavam presos nisso. É claro, nós somos descendentes de Abraão. E em 34 Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês, todos nós pecamos. Todos vocês, essas palavras são de Jesus. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Agora ele fala, e aí o versículo 35 é o chave. E os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todo o direito para sempre. Por quê? Quem acreditou em Jesus foi lhe dado o direito de ser chamado de filho. E ele fala, portanto, se o filho os libertar, e essa é uma ação que vem de Jesus, irmão. Eu não posso, sabe? Existe aí algumas coisas, libertador, não. É ele que liberta. Eu gosto de Billy Graham, irmão, que ele fala, ele encontra com um bêbado na rua, e o bêbado fala assim, ô pastor, o senhor um dia orou por mim, e eu fui livre da cachaça. E aí Billy Graham olha para ele e fala assim, eu vejo que foi eu que o libertei mesmo, porque se Cristo tivesse o libertado, você jamais se encontraria nessa situação. E é esse versículo, portanto, se o Filho o libertar, vocês serão livres de verdade. É por isso que muitas pessoas vão nos cultos de libertação, irmão, e voltam, não há transformação, porque é a palavra que transforma, é a verdade que liberta, é Cristo, o Filho de Deus, que tem essa capacidade. Rabandaçoia. E aí nós queremos partir para o final, porque em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 fala, o Senhor é Espírito, e devemos desejar esse Espírito habitando aqui, porque nós somos casa, e não casa abandonada. O Senhor é Espírito, e aonde o Espírito está, ali há liberdade. Ali a liberdade, irmão, é ali. Não mais escravos do medo. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre fica com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.